Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Como está você? Eu não sei se muitas pessoas têm te perguntado, mas eu quero te perguntar, como está você? Talvez esses dias você tenha pensado em desistir, largar tudo, deixar tudo. E eu quero que esse programa seja um programa especial para você, como é um programa especial para mim. Hoje eu quero contar o que o Senhor fez na minha vida, mas eu quero que esse testemunho não seja simplesmente mais um testemunho que você ouve de alguém, que você contempla e vê como Deus é maravilhoso, porque eu tenho certeza que isso Deus te mostra todos os dias, a maravilha de Deus. Mas eu quero que esse testemunho hoje seja simplesmente para erguer você, levantar a sua fé. Sabe, o que Deus tem feito por mim, eu tenho vivido um milagre todos os dias. E eu tenho certeza que Deus tem isso para você também. Você está vendo essas fotos e eu quero te contar o que Jesus tem feito por mim desde o meu nascimento. E muitas pessoas eu sei que já têm se perguntado por ver o programa, têm se perguntado qual o problema dessa menina. Eu quero te dizer, não tem problema. Jesus é a solução para todos os problemas. Quando eu nasci, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele projeta as pessoas. Ele é um Deus que Ele faz as coisas debaixo de um projeto. E você é um projeto de Deus. Quando eu nasci, toda a família estava aguardando em festa uma criança que era para ser, como sempre foi, uma alegria dentro de casa. Mas para nossa surpresa, esta criança não veio como todos esperavam. Sabe, talvez nós nos deparamos assim. Não está como eu esperava, não está como você esperava. Quando minha mãe estava no hospital, meu irmão, a minha avó estava em casa e na mesma noite que a minha mãe estava em trabalho de parto, a minha avó teve um sonho. Em que meu pai chegava e dizia, olha, sua netinha nasceu, e eu estava nos braços da minha avó. E quando a minha avó olhou nos olhos daquela menina, daquela criança, eram brancos. É como você pegar uma jabuticaba e abrir por dentro e ver aquele branco. Assim eram os olhos daquela menina no sonho. E no outro dia de manhã, o meu pai chegou bem de manhãzinha e bateu na porta da minha avó com a mesma frase que a minha avó tinha sonhado. Ei, a sua netinha nasceu, é menina. E a minha avó logo lembrou do sonho. E naquela época não se ouvia muito falar em revelação de Deus. Mas a minha avó se sentiu tão incomodada e foi para o hospital. Quando ela chegou ali, enquanto ela não fez com que abrissem os meus olhos, ela não ficou em paz. Mas quando abriram os meus olhos, viram realmente que era como estava no sonho. Os meus olhos eram totalmente brancos. E se você quiser imaginar, não tem como imaginar, não tinha cor nenhuma, não tinha forma os meus olhos. E como em Morrinhos não tinha tanto recurso, nós fomos para Goiânia com 9 dias de nascida. Um médico chamado Ruber Paulo olhou os meus olhos e disse, não tem solução. É glaucoma congênito, catarata. E o que eu posso fazer, como a pressão dos olhos dessa menina é tão alta, o que eu posso fazer é fazer uma cirurgia para tirar a água do olho desta menina, para que ela fique uma cega mais simpática. Foi a expressão que aquele médico usou, e a minha mãe, como qualquer mãe, ela chorava muito. Ela clamava muito, porque ninguém estava esperando essa situação. Talvez como você está hoje. Você tem passado por situações que você não esperava. E sabe, a minha mãe clamava e chorava diante de Deus. E nós continuamos ali em Goiânia, porque eu fiz a cirurgia com 9 dias de nascida, para tirar, remover a água do olho. E nós fomos para a casa da minha mãe de leite.
Estávamos naquele apartamento e meu pai recebeu uma ligação de um grande homem de Deus que hoje já não está aqui conosco. E aquele homem dizia: olha, eu soube do que está acontecendo e Deus me mandou ir até a sua esposa, até a sua filha e orar por vocês. E meu pai disse: venha, nós precisamos de oração, venha. Porque naquele momento, eu não sei se você está se sentindo assim, ou se você já passou por isso, que você precisa de uma ajuda, você precisa de força. Aquele homem chegou e ele fez, minha mãe disse que ele fez 3 orações naquele lugar. E a minha mãe estava comigo no braço, chorando muito. Aquele homem disse: Deus Pai, e ele fez uma oração. Deus Filho fez outra oração. Mas a minha mãe conta que quando ele estava orando ainda, o pensamento da minha mãe estava tão longe, tão distante, porque o coração dela estava doendo, estava chorando diante de Deus. E ela perguntou para Deus em seu pensamento, ela não abriu a boca para dizer, mas ela começou a questionar a Deus, perguntando: Deus, como vai ser agora? Todas as crianças vão enxergar, todas as crianças vão contemplar a natureza, a minha filha não vai enxergar? Como vai ser? Eu vou ter que puxar a minha filha pelo braço e vou ter que contar o que as outras crianças estão vendo. E neste momento, aquele homem, ele fez uma oração, a terceira oração. Ele disse: Deus Espírito. Quando ele disse isso, a atmosfera daquele lugar se transformou. Parecia que o céu tinha descido até aquele local. E sabe, aquele homem tomado por Deus, usado por Deus, porque Deus usa pessoas que têm intimidade com Ele, meu irmão. E eu peço aos céus agora que Ele me use para falar com você. Aquele homem olhou para minha mãe e, cheio do Espírito Santo, ele disse: por que você está perguntando se a sua filha não vai enxergar? Você não crê que eu, o Senhor, o seu Deus, posso curar a sua filha? Eu quero te dizer que a sua filha vai enxergar, e no tempo certo, no tempo devido, eu vou dar visão a ela. E isto é para que a minha glória seja manifestada. Ouça, meu irmão, faça com que o seu problema, a sua tribulação hoje, seja simplesmente uma manifestação da glória de Deus. E ele disse mais: quando essa menina fizer 15 anos, Deus tem um presente especial para ela. E esta menina vai para as nações, porque ela é a menina dos meus olhos. Este foi o primeiro momento em que a minha família, em que nós nos deparamos com uma palavra e uma promessa clara de Deus. E eu comecei a engatinhar, comecei a crescer. E a minha mãe com aquela palavra no coração, mas a minha mãe ainda chorava muito. Meu pai, ele entrava para o quarto, pegava a Bíblia e dizia: Deus, o Senhor é o mesmo, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor já curou os cegos de nascença no passado, e o Senhor pode curar a minha filha, eu creio nisso. E ele começou a confessar a palavra de Deus. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Deus não é homem para que minta para mim e para você, nem filho do homem para que volte atrás no que Ele disse. Deus é simplesmente Deus, imutável. E meus pais, acompanhando o meu crescimento, a minha mãe conta que ela olhava e me via engateando, e na casa que a gente morava tinha muitos degraus, degrau para descer para a sala, degrau para ir para a cozinha. E ela disse que um certo dia eu estava engateando e chegando perto do degrau. Aquilo doía no coração dela, mas ela precisava ver se Deus já estava fazendo. E ela, em silêncio atrás de mim, ela começou a ver como eu iria reagir.
E para a alegria do coração dela, foi o primeiro sinal que Deus nos deu. Eu parei diante do degrau. Queridos, tudo, qualquer detalhe de Deus para a gente era uma festa. Para a gente, eu digo, me incluindo na família, porque eu sei que nessa idade eu não tinha, dimensão do que estava acontecendo. Mas eu peguei e desci aquele degrau como quem já estava começando um milagre. Eu creio porque foi o Senhor que disse. Chegou um dia, na sala de aula, a professora chamou minha mãe e disse: olha, não precisa mais você tirar xerox aumentada para a Nery.